Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 11. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 11, versos 25 e 26 está escrito assim: Naquela ocasião Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Até aqui, só até o verso 26, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, tu és perfeito, santo, justo, fiel, tu és longânimo e misericordioso, tu és paciente conosco. O teu amor não tem fim. Tu és o nosso Deus santo, tu és o nosso Deus maravilhoso, perfeito, tu conheces todas as coisas de uma maneira que nós nem podemos entender, Senhor. Tu és o nosso bom Deus. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço porque o Senhor está conosco mais uma vez, porque o Senhor nos abençoa e nos guarda, nos livra de todo mal e não nos deixa cair em tentação. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado. Nós oramos todos os dias pedindo isso e assim o Senhor tem feito. Tu és bom em todo o tempo. Obrigado pela provisão, obrigado pelo alimento que está nas nossas mesas. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite. Eu te agradeço, Pai. Eu peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque infelizmente nós ainda falhamos, às vezes nós ainda erramos. Perdoa-nos como nós perdoamos as outras pessoas, Pai. Perdoa-nos da mesma maneira que nós perdoamos o nosso próximo. Para que nós nos lembremos, Senhor, que é necessário que nós perdoemos, que é necessário que nós amemos o nosso próximo. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, continue nos guardando, Senhor. Protege-nos, Pai, de toda cilada do inimigo, protege-nos de todo mal, livra-nos de todo mal e não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não podemos baixar a guarda, não podemos falhar, precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor nos ajude, porque se nós formos entregues à nossa própria vontade, se nós formos entregues ao nosso próprio desejo, certamente a perdição nos espera. Por isso não podemos ser entregues ao nosso próprio desejo. Precisamos continuar servindo ao Senhor. Por isso eu peço, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a nos mantermos nos teus caminhos. Ajuda-nos a entendermos a Tua Palavra, guardarmos a Tua Palavra no nosso coração e guardarmos o nosso coração para que nós não pequemos contra o Senhor. Guia-nos nessa caminhada. Abençoa cada pessoa que está aqui conosco hoje, cada família que está sendo representada aqui, Senhor. Essa oração é para nós e por essas famílias, Pai. Traz alívio para os que precisam de alívio. Traz cura para aqueles que precisam de cura. Dá-nos da Tua provisão, daquilo que é necessário para hoje. Mas como eu oro todos os dias e não vou cansar de orar, Pai. Principalmente, encontre aqueles que ainda não Te aceitaram como Senhor e Salvador. Encontre aqueles que ainda não se submetem ao Senhor. Tenha um encontro poderoso com essas pessoas, que a Tua graça alcance essas pessoas, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar no nosso devocional, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. Entra na nossa comunidade do Telegram, segue a gente nas nossas redes sociais e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br. Certo, lemos os versos 25 e 26 aqui. No verso 25, parece que Jesus muda um pouco o discurso, né? Jesus, nesse capítulo, só para a gente lembrar rapidamente, falou de João Batista, falou um pouco dele, né? Daí ele condena algumas cidades onde muitos milagres aconteceram e essas cidades não se converteram. E daí ele vem e fala isso no verso 25. Naquela ocasião, ou seja, naquele mesmo momento, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. A grande questão aqui é o que significa estas coisas das quais Jesus está falando. Pelo contexto, a gente consegue inferir
que são as coisas concernentes à salvação, que são as coisas concernentes a segui-lo e aceitá-lo. E quem são os sábios e cultos que não aceitaram isso? São aquelas pessoas que não conseguiam compreender o que Jesus estava fazendo porque elas já tinham muito conhecimento, porque elas já conheciam toda a lei, porque elas já sabiam de todas as coisas. Não era um nazareno que iria ensiná-las algo. Daí no verso 26, Jesus diz, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O que a gente tem aqui, esse é um texto talvez até um pouco mais complexo de entender, né? Porque, como eu falei, parece que Jesus muda um pouco de assunto, né? Mas não, ele está ainda dentro do mesmo contexto, né? Até porque o verso 25 começa naquela ocasião. E sem explicar o que é naquela ocasião, a gente entende, a gente infere que ele continua ali no mesmo momento. Então Jesus vinha no capítulo anterior chamando os seus apóstolos ali para pregar a palavra, ensinou eles o que eles precisavam fazer, deu advertências, consolou, fortaleceu, encheu-os de esperança, e daí aqui ele vem falando essas coisas. Então, sobre o que Jesus está falando, no final das contas, sobre o tema principal da sua mensagem, que é ele ser o Cristo e a salvação pela graça e não pelas obras. Então, o que Jesus diz aqui Deus escondeu essas coisas dos sábios e cultos e revelou aos pequeninos. Galera, a gente faz devocional aqui todo dia, se você acompanha o canal, você provavelmente já fez um ou outro estudo da Bíblia capítulo a capítulo, que nós temos vários, né, no canal. Provavelmente você consome outros conteúdos na sua igreja local ou até na internet também de outros pregadores e ministrações e estudos. É bem comum que as pessoas façam isso. Mas a gente não pode ficar se enchendo desse conhecimento e só ganhando conhecimento e conhecimento e conhecimento sem aplicar, sem que a gente se torne cada vez mais humilde. A reflexão que eu faço aqui com esse texto é quanto mais conhecimento a gente absorve, quanto mais conhecimento a gente tem da palavra, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais humilde a gente precisa ser, mais servo a gente precisa ser. Jesus deixou isso muito claro, né? Aquele que quiser ser grande, seja servo. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Então o que a gente precisa entender é que quanto mais a gente conhece da palavra, quanto mais a gente caminha com o Senhor, mais humilde a gente precisa ser, mais servo a gente precisa ser. A gente precisa servir as pessoas, a gente precisa servir a nossa comunidade local, a gente precisa servir a nossa igreja local. Não importa se você entende tudo da Bíblia, se você já decorou muitos textos, se você compreende a palavra, os princípios, as revelações, as profecias. Quanto mais você entender, mais isso precisa te levar a um lugar de humildade, porque senão a gente corre o risco de acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com os mestres da lei, com os doutores, com os fariseus, que conheciam a lei, que sabiam das coisas, mas não conseguiram ter a humildade de compreender que Jesus é o Cristo. Eles sabiam tanto e perderam o principal. Então, que a gente possa entender que a gente precisa conhecer cada vez mais a palavra, a gente precisa ter cada vez mais intimidade com Deus. Mas o resultado natural dessa intimidade, o resultado natural desse conhecimento é que a gente seja levado para um lugar de cada vez mais humildade, para um lugar de servir cada vez mais. Essa é a mensagem de hoje, que nós sejamos servos, que o nosso conhecimento, que os nossos devocionais, que os nossos estudos não nos tornem soberbos, não nos tornem altivos, mas que nós sejamos cada vez mais humildes. Essa é a mensagem de hoje, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.